A Toyota surpreendeu o mundo ao revelar um motor a hidrogênio V8 inovador que tem o potencial de acabar com a indústria de veículos elétricos e garantir a presença contínua dos motores de combustão interna. Essa inovação é fascinante porque difere do veículo movido a hidrogênio anterior da Toyota, o Mirai. Enquanto o Mirai utiliza uma célula de combustível para converter hidrogênio em eletricidade para um motor elétrico, esse novo motor é um motor de combustão interna. A configuração V8 significa que existem 4 cilindros de cada lado, proporcionando ao motor a potência e o desempenho impressionantes associados aos motores de combustão. Surpreendentemente, esse motor oferece toda a emoção e os sons familiares de um carro a gasolina tradicional, mas sem a necessidade de baterias ou as emissões nocivas normalmente associadas aos motores de combustão. Nesse vídeo, vamos explorar o mundo dos motores de combustão de hidrogênio e analisar se o revolucionário novo motor da Toyota tem o potencial de transformar toda a indústria automobilística e se ele representa um desafio real para os veículos elétricos a bateria. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o Smartwatch Série 8 Ultra. Ele possui mais de 50 funcionalidades, 100% à prova d'água e conecta com qualquer celular. Receba notificações e atenda chamadas, além de monitorar seus movimentos com um sensor óptico de última geração. Uma combinação perfeita entre estilo e tecnologia. Peça o seu agora mesmo na loja Cloud Importados. Utilize nosso cupom Realidade10 para garantir um super desconto. O link está na descrição. O hidrogênio, o elemento mais abundante no universo, possui um potencial impressionante como fonte de energia. É altamente concentrado em energia, sendo superado apenas por combustíveis nucleares, e tem a vantagem de não produzir emissões de carbono quando queimado ou usado para geração de eletricidade. Essa característica notável levou muitos a considerar o hidrogênio como uma solução promissora para armazenamento de energia no futuro. O Japão, em particular, está fortemente empenhado em desenvolver sua economia do hidrogênio devido a essas vantagens. No entanto, apesar do entusiasmo em torno do hidrogênio, é importante reconhecer as limitações significativas que acompanham essa tecnologia. Essas limitações se estendem ao mais recente empreendimento da Toyota. A Toyota introduziu um motor de combustão de hidrogênio, que é basicamente uma versão modificada de um motor de combustão interna convencional projetado para funcionar com hidrogênio. Foram feitos alguns aprimoramentos, como o reforço das bielas, uso de válvulas e assentos de válvulas mais resistentes e a incorporação de injetores de combustível a gás. No entanto, além dessas modificações, a aparência e a funcionalidade do motor são semelhantes às de um motor a gasolina regular. Um cilindro contém uma mistura de hidrogênio e ar, que é inflamada para criar uma explosão controlada. Essa explosão move um pistão, que por sua vez ativa um virabrequim, gerando energia rotacional. Essa energia é aproveitada para alimentar o veículo. O motor responsável por esse processo foi um esforço colaborativo entre a Toyota e a Yamaha, e levou 5 anos para ser desenvolvido. Foi revelado publicamente em novembro de 2021 e é conhecido como um motor V8 de 5 litros com base no motor do Lexus RCF Coupe. Esse motor, em particular, atende aos entusiastas de carros potentes e apresenta uma impressionante potência de 450 cavalos a 6.800 RPM e 55 kgf por metro de torque. Esses números são comparáveis ao motor encontrado no Ford Mustang GT 2023. Além disso, apresenta um notável coletor de escapamento superior em 8 em 1, que produz um empolgante perfil sonoro de alta frequência. Além do seu desempenho, esse motor também garante uma experiência de direção suave e responsiva, emitindo quase nenhum carbono. Muitos falam sobre a emissão quase zero desses carros. É verdade que o hidrogênio não contém carbono, mas iremos falar sobre isso daqui a pouco. Embora o motor de combustão de hidrogênio tenha recebido muita atenção em 2021, não foi a primeira tentativa da Toyota de utilizar o hidrogênio como fonte de combustível. Na verdade, a BMW já havia introduzido o 750HR em 2002 e o Hydrogen 7 Series em 2005. Infelizmente, ambos os projetos foram abandonados.
Em 2021, a Toyota criou alguns protótipos de motores de combustão de hidrogênio. Um exemplo notável foi o conceito GR Yaris H2 modificado, equipado com um motor turbo de 1,6 litros de 3 cilindros. Ele competiu na série Super Tycoon em 2021, terminando em quarto lugar em sua categoria. Apesar desses esforços, os motores de combustão de hidrogênio não ganharam ampla popularidade. A busca por um transporte mais limpo e sustentável levou ao surgimento de várias tecnologias alternativas de trem de força. Os concorrentes mais proeminentes são os veículos elétricos a bateria, os veículos alimentados por células de combustível a hidrogênio e os veículos de combustão de hidrogênio. O vencedor final dessa competição depende de uma análise detalhada das vantagens e desvantagens de cada tecnologia. Vamos começar comparando carros a hidrogênio com veículos elétricos em geral, focando em suas vantagens. Um grande benefício dos carros a hidrogênio é o tempo de reabastecimento rápido. Ao contrário dos veículos elétricos, que podem levar cerca de 30 minutos ou mais para carregar, é possível encher o tanque de um carro a hidrogênio de 142 litros em menos de 5 minutos. Atualmente, baterias com uma autonomia semelhante exigiriam pelo menos 30 minutos para recarregar. Isso elimina a preocupação com a autonomia, que muitas vezes desencoraja as pessoas a adotarem veículos elétricos. Portanto, com a densidade de energia de um carro a hidrogênio de 33,6 kWh por quilograma, quase 70 vezes maior do que o recorde atual das baterias, é possível obter uma autonomia com um tanque de hidrogênio com o mesmo peso de uma bateria equivalente. No entanto, é importante observar que a autonomia ainda pode ser uma preocupação com carros a hidrogênio, devido à disponibilidade limitada de postos de abastecimento de hidrogênio. Atualmente, esses postos não existem no Brasil e devemos demorar muito para ver isso acontecer. Em países mais desenvolvidos como os Estados Unidos, você também vai encontrar poucas opções. Isso significa que viagens longas não são viáveis com carros a hidrogênio por enquanto. Por outro lado, uma vez que você se acostuma com a autonomia de um veículo elétrico, isso não é mais um problema. Outra vantagem significativa dos veículos de combustão interna a hidrogênio é que sua autonomia permanece relativamente inalterada pelas temperaturas ambiente. Seja no inverno ou no verão, um carro com uma autonomia de 640 km terá um desempenho semelhante em ambas as condições. Já veículos elétricos como o Tesla Model 3 Performance experimentam uma redução na autonomia de quase metade quando submetidos a temperaturas mais frias. Essa redução pode ser problemática, especialmente durante invernos rigorosos. Quando se trata de impacto ambiental, os veículos a hidrogênio têm uma vantagem sobre os motores a gasolina tradicionais. O próprio processo de combustão de hidrogênio não produz emissões de CO2, tornando-os uma escolha mais ecologicamente correta. No entanto, há um problema. Embora as emissões totais do motor sejam mínimas, uma pequena quantidade de carbono é liberada na atmosfera devido à penetração de lubrificante na câmara de combustão. Além disso, outros poluentes são gerados, sobre os quais discutiremos mais adiante ao abordar as desvantagens. Esse problema de emissões não está presente nos veículos elétricos a bateria ou nos veículos elétricos de célula de combustível. Os motores de combustão de hidrogênio também requerem menos materiais de terras raras em comparação com os veículos elétricos. Os veículos elétricos geralmente dependem de níquel, lítio e, às vezes, cobalto, enquanto os veículos de célula de combustível a hidrogênio exigem platina como catalisador para a reação entre hidrogênio e oxigênio. Já o uso de materiais de terras raras é significativamente simplificado nos motores de combustão de hidrogênio. Vamos simplificar rapidamente. Na gasolina, ela serve como armazenamento de energia e o motor de combustão interna atua como o trem de força, convertendo o combustível em propulsão para impulsionar o veículo adiante nos carros movidos a gasolina. Nos carros elétricos a bateria, as baterias atuam como o armazenamento de energia e os motores elétricos impulsionam o veículo.
Nos carros a célula de combustível de hidrogênio, o hidrogênio é utilizado como armazenamento de energia e uma célula de combustível gera eletricidade para alimentar um motor elétrico. No entanto, os motores de combustão de hidrogênio funcionam sem eletrônica ou motores elétricos, o que representa uma diferença fundamental. Outra vantagem notável é o custo inicial mais baixo dos motores de combustão de hidrogênio em comparação com os veículos elétricos a bateria e os veículos de célula de combustível a hidrogênio. Por exemplo, um Tesla Model 3 Performance com uma bateria de 480 km custa cerca de $53 mil, enquanto o Honda Clarity de célula de combustível começa em $59 mil e o Toyota Mirai de célula de combustível varia de 50 mil a 66 mil dólares. Isso sugere que os carros de combustão de hidrogênio podem ser uma opção mais acessível para a maioria dos consumidores, pelo menos por enquanto. No entanto, para algumas pessoas, os veículos elétricos carecem de um aspecto crucial da experiência de direção: o som e a sensação de um motor de combustão interna rugindo em altas rotações. Apesar de sua eficiência relativamente baixa, os motores de combustão de hidrogênio se destacam quando operam sob carga pesada, dando-lhes vantagem sobre carros de célula de combustível e veículos elétricos em aplicações como máquinas pesadas e caminhões. Outro aspecto negligenciado do hidrogênio é a sua semelhança com postos de gasolina regulares. Os postos de hidrogênio funcionam de maneira semelhante aos postos de gasolina tradicionais, mas com equipamentos mais caros. O hidrogênio pode ser obtido por meio de dutos ou caminhões, semelhantes aos métodos de entrega usados para a gasolina, ou até mesmo para ser gerado no local usando fontes renováveis. O número de postos pode ser ajustado para se adequar a qualquer orçamento desejado, tornando uma solução escalável. Esses são alguns aspectos positivos a serem considerados, mas é importante não assumir que estou defendendo os motores a hidrogênio neste momento. Como em qualquer empreendimento de engenharia, os motores a hidrogênio têm suas desvantagens significativas, e neste caso há várias desvantagens. A principal desvantagem dos motores de combustão de hidrogênio reside em sua eficiência, começando pela fonte de combustível em si. O hidrogênio é altamente reativo e requer uma quantidade substancial de energia para ser separado de outros elementos antes de poder ser utilizado. Embora existam vários métodos para produzir hidrogênio, mesmo os processos mais eficientes resultam em uma perda aproximada de 10% de energia. Além disso, o hidrogênio precisa ser comprimido ou liquefeito para armazenamento, o que consome ainda mais energia. A eficiência da compressão de hidrogênio geralmente varia entre 55% e 80%. Além disso, o processo de queima do hidrogênio no motor para convertê-lo de volta em energia é apenas cerca de 40% a 50% eficiente, sendo o restante da energia perdida como calor. Por isso mencionei anteriormente que os motores de combustão de hidrogênio são menos afetados pela redução da autonomia em climas frios. Cerca de 50% da energia gerada é desperdiçada como calor, o que pode ser direcionado para o interior do veículo para aquecimento. Por outro lado, os veículos elétricos a bateria e as células de combustível são tão eficientes que produzem pouco calor, exigindo o uso de mecanismos de aquecimento adicionais. A eficiência geral dos motores de hidrogênio nos melhores cenários chega a cerca de 36%. Em comparação, a eficiência de ida e volta das baterias de íon de lítio é de quase 80%, o que significa que você pode obter quase 3 vezes mais energia de uma bateria do que obteria de uma quantidade equivalente de hidrogênio ao usar um motor de combustão. Em termos de eficiência, os veículos elétricos claramente são uma escolha melhor, com uma margem significativa, o que provavelmente não é uma informação nova. Isso explica por que há tanto investimento em tecnologia de veículos elétricos. As células de combustível também superam os motores de combustão interna em termos de eficiência, variando de 60% a 88%, resultando em uma eficiência total máxima de 63%, quase o dobro da dos motores de combustão de hidrogênio. Com a manutenção adequada, a eficiência dos motores de combustão interna não diminui significativamente ao longo do tempo.
Se ocorrer alguma degradação, ela pode ser corrigida com uma revisão do motor. Por outro lado, a capacidade das baterias diminui irreversivelmente, assim como a eficiência das células de combustível. No Brasil, estamos longe de ver essa tecnologia. Já nos Estados Unidos, existem apenas algumas estações de abastecimento de hidrogênio, principalmente na Califórnia e no Havaí. Isso cria um dilema: se mais carros a hidrogênio não forem produzidos, não há incentivo para construir estações de hidrogênio adicionais. Da mesma forma, sem mais estações de hidrogênio, as pessoas hesitam em comprar carros a hidrogênio. É uma situação em que uma empresa precisa tomar a iniciativa, e foi por isso que a Tesla se destacou, criou toda a infraestrutura necessária para o carregamento de baterias. Anteriormente, mencionei que os motores de combustão de hidrogênio são quase isentos de emissões. No entanto, eles emitem óxidos de nitrogênio, que são formados quando a temperatura do ar excede 1.371 graus Celsius. Como o hidrogênio queima a 2.182 graus Celsius, seria incorreto afirmar que os motores de hidrogênio produzem apenas vapor de água. As emissões desses motores incluem traços de gases de carbono provenientes de lubrificantes e vários óxidos de nitrogênio, tornando-os inadequados para uso em ambientes fechados. O custo do combustível de hidrogênio pode ser mais alto do que o da gasolina tradicional, dependendo do método de produção e localização. Produzir, armazenar e transportar hidrogênio pode ser complexo e consumir muita energia, o que pode anular alguns dos benefícios ambientais dos motores de combustão de hidrogênio. Além disso, dependendo de como o hidrogênio é produzido, pode acabar sendo mais poluente do que os combustíveis fósseis. Para garantir sua viabilidade, devemos priorizar o uso de hidrogênio limpo, derivado de fontes renováveis, como energia solar, eólica ou outras tecnologias sustentáveis. Os motores de combustão interna tradicionais possuem numerosas peças móveis e exigem trocas regulares de óleo e substituições devido ao desgaste. Os motores de combustão interna a hidrogênio têm custos de manutenção ainda mais elevados, pois os tanques de hidrogênio e os sistemas de injeção são mais complexos. Como resultado, os gastos com manutenção e reparo de veículos elétricos são aproximadamente 40% mais baratos do que os de veículos com motor de combustão de hidrogênio. Uma das principais preocupações das pessoas em relação aos carros a hidrogênio é o medo de uma explosão em caso de acidentes ou vazamento no tanque de hidrogênio. Na realidade, o hidrogênio é um dos gases mais leves e tende a vazar de praticamente qualquer recipiente. No entanto, há um risco mínimo associado a isso. Os tanques de hidrogênio são projetados como recipientes de alta pressão, capazes de suportar acidentes graves. Inúmeros testes de colisão, incluindo aqueles envolvendo o Toyota Mirai, que utiliza tanques de hidrogênio semelhantes aos dos novos veículos com motor de combustão interna a hidrogênio, foram realizados e documentados. Além disso, o hidrogênio possui uma temperatura de autoignição mais alta em comparação com outros combustíveis, como gasolina e gás natural, o que torna mais difícil sua ignição e explosão. Além disso, o hidrogênio é um gás mais leve que se dispersa na atmosfera, ao contrário do vapor de gasolina, que se acumula próximo ao solo. Portanto, o risco é realmente menor em comparação com carros a gasolina. A Toyota realizou testes de tiro em tanques de hidrogênio, e esses sistemas estão equipados com válvulas de alívio de pressão e outros mecanismos de ventilação para liberar o hidrogênio com segurança para a atmosfera. Essas medidas de segurança demonstram que os veículos a hidrogênio são bem projetados e seguros. Bom, agora vamos falar sobre a situação de um vazamento no tanque de combustível quando o carro está estacionado na garagem. Será que ele vai explodir? Provavelmente não. As chances de vazamento em tanques normais, especialmente em altas pressões, como 10.000 PSI ou mais, são de apenas cerca de 2,3% ao ano. Pesquisadores realizaram um experimento onde selaram um Toyota Mirai com um tanque de hidrogênio completo de 122 litros a 10.000 PSI em um pequeno recipiente. Eles mediram o vazamento de hidrogênio entre 2,14 e 6,43 mililitros por minuto.
Se um carro estiver estacionado, levaria um pouco mais de um mês para que a concentração de hidrogênio atingisse um nível perigoso de 1% do volume de ar em uma garagem completamente fechada e pequena. Então, uma explosão é realmente muito difícil de acontecer. Agora queremos saber de que lado você está nessa guerra. Dos carros elétricos, os queridinhos do momento, ou você acha que os motores a combustão de hidrogênio têm alguma chance de chegar ao mercado e competir com a Tesla? Deixe nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo.